Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu comecei a fazer a live caiu, voltou, caiu de novo. Então já é a terceira tentativa, vamos ver se a gente consegue ficar no ar. E eu já vou começar lendo o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Oi, Wanderson. Boa noite, paz e bem. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todos os tipos. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Boa noite, gracinha, paz e bem. A reflexão de hoje, ela, de certa forma, tem uma pegadinha. E assim, é uma pegadinha que eu já caí. E eu acho importante eu dizer que eu já caí nessa pegadinha, porque parece que as pessoas querem. Quem é que tá aqui? Ô, João, ô, Luiz. Ô, Juiz? Não, João, ô, João, tudo bem, menino? Como é que você tá? Sabe, eu já caí nessa pegadinha. Eu achava que Jesus estava falando como se estivesse falando do valor do reino dos céus. Ah, porque é um tesouro que eu achei no campo. É uma pérola preciosa e essas pessoas fazem de tudo para conseguir aquilo, porque aquilo seria muito valioso para elas. Mas sabe, quando eu parei para prestar atenção, eu vi que eu estava errado. E eu gosto de dizer isso para vocês, porque eu quero quebrar essa visão que a gente tem que quem está falando, quem está pregando é perfeito. Quem está pregando é vitaminado, quem está pregando sabe tudo. Não. Nós que pregamos, nós que fazemos homilias, nós que fazemos as nossas exaltações, exortações, prédicas, o que se quiser chamar, somos pessoas comuns. E somos submetidos às nossas estruturas sociais, às nossas culturas, aos nossos entendimentos e até às nossas ideologias. Mas o que me libertou do erro foi quando eu resolvi
prestar atenção na primeira leitura. Porque na primeira leitura nós vimos um jovem chamado Salomão que recebe uma oferta do Senhor. Tu vais ser o rei de Israel. Pede o que quiseres que eu te dou. E ele vira e fala assim: eu sou muito jovem. Eu não tenho condição de cuidar desse reino. Dai-me sabedoria e um coração compassivo. E Deus vira: como você não pediu muitos anos de vida, a morte dos seus inimigos, como você não pediu glória e poder, eu lhe darei a sabedoria para fazer a justiça. Quando Deus oferece a Salomão, pede o que quiseres, Salomão teve que tomar uma posição. E ao tomar esta posição, ele teve que fazer uma escolha. Ele teve que tomar uma decisão. Pessoas com mais tempo de igreja devem se lembrar do método que nós aprendemos a fazer isso. Oi, Helena. Boa noite, paz e bem. Qual era o método que a gente aprendeu? Ver, julgar e agir. E sabe, é muito interessante porque isso tem tudo a ver com o que a gente vive hoje e com essas leituras. Salomão, pedes o que quiseres, ele teve que discernir, ele teve que refletir, ele teve que pensar. E ele pediu sabedoria. E Deus deu sabedoria para exercer a justiça. O reino dos céus é isso. Eu encontrei um grande tesouro. Como eu vou agir agora? É preciso discernimento. Eu quero uma pérola muito preciosa. É preciso sabedoria para escolher a pérola. Mas dado que você tem discernimento, dado que você tem sabedoria, você precisa agir da forma correta. Ver, julgar e agir. Só consegue ver a pessoa que tem sabedoria. Porque eu posso ver uma mesma situação, mas se eu não tiver a sabedoria própria, eu posso não reconhecer o que está diante de mim. Várias e várias pessoas podem ver a mesma realidade, mas elas podem não ter sabedoria para aquilo. E aí, como elas não têm sabedoria, elas não conseguem encontrar o tesouro que está na frente delas. E elas podem andar pelo campo o resto da vida e não verão o tesouro. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Portanto, para ver bem é preciso sabedoria. É preciso julgar cada situação que está na sua vida. Não adianta eu ter a sabedoria e ter encontrado o tesouro, se eu não souber julgar que aquilo é um tesouro. E como da outra vez, eu não vou agir corretamente. Se eu não tenho se eu não tenho a sabedoria
para achar o tesouro, se eu não tenho o discernimento para saber se essa pérola é valiosa ou não, eu acabo tomando um rumo errado. Portanto, é preciso ver e julgar. E quando eu falo isso, algumas pessoas querem desmerecer o método do ver, julgar e agir. Porque a elas dão a si o direito de saber tudo. O problema do método ver, julgar e agir é com que olho você vê, com que critério você julga, claro. A começar pelo seu. Sabe, a coisa mais fácil que tem é eu criticar uma coisa que eu não conheço. Está acontecendo um problema. Aí eu vou lá e tomo um partido. Escolho um lado. E observem, eu sou a favor de escolher um lado. Tá? Eu sou uma pessoa que acho que nós sempre temos que ter um lado. E eu aprendi isso há muito tempo. Eu era garoto quando aprendi isso. Sempre temos que ter um lado. Mas é importante que a gente tome cuidado. É preciso sabedoria. É preciso conhecer a situação. É preciso ver. E aqui é ver com olhos de quem quer ver. É sair do nosso ponto de conforto. Eu me lembro que antes de eu ir visitar o sistema prisional, eu falava assim: na cadeia todo mundo é inocente, todo mundo é inocente. Eu falava isso porque todo mundo falava isso. Até o dia que eu comecei a visitar os presos. E aí eu descobri que a maior parte deles não fala se é inocente ou se é culpado. Teologia da libertação. Seja muito bem-vinda. Boa noite, paz e bem. Se você quiser participar, me fale que eu abro espaço para você. Tá? Então, entendam bem. É necessário ver com o olho de quem quer ver. Eu me lembro que eu falava isso. Lá na cadeia, todo mundo é inocente. Até o dia que eu fui lá. E para o meu susto, a maior parte não se diz nem inocente nem culpado. Muitos afirmam, eu sou culpado. E o mais impressionante, pouquíssimos me disseram que era inocente. E sabe o que me causou mais espécie? É que normalmente quem se dizia inocente eram os presos de alto padrão. Eram os presos brancos, com formação universitária, acusados de crimes, vamos dizer, crime de rico, tá? A juventude pobre e preta, presa lá, normalmente não falava nada. Bernardo, eles não se diziam inocentes? Não, porque eles tinham medo até de falar isso. A opressão, quando é muito grande, tira até a tua voz. Aliás, tem até um rapper que fala isso. A paz sem voz não é paz, é medo. Se você não conhece a realidade, você não vai
ver corretamente. É por isso que eu sempre falo que a cabeça pensa onde o pé pisa o chão. É preciso conhecer o que nós estamos vivendo. É preciso vivenciar a fé encarnada. Observe, Jesus fala, um homem estava no campo para achar um grande tesouro. Ele não estava no templo. Ele não estava na sinagoga. Ele não estava na catedral. Ele estava no campo. E vocês têm ideia da perseguição que as pessoas que vivem no campo vivem hoje? Não, né? Eu também não. Eu sei muito pouco. Sei muito pouco. Eu falo isso com a maior tranquilidade. Eu sou um cara da cidade. Conheço alguma coisa. Pelo trabalho da FASE, pelo trabalho da CPT, do CIMI, Conselho de Higienista Missionário. Mas isso é o que eles me falam. É preciso que eu vá lá. Ah, Bernardo, mas dizem que você julga pelos critérios errados. É possível. É possível. Eu, sinceramente, se eu for julgar pelos meus critérios, provavelmente eles estão errados. É por isso que eu não julgo pelos meus critérios. Eu busco os critérios de Jesus. Eu busco aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Eu busco o exemplo de homens e mulheres que levaram o amor a Jesus às últimas consequências. Eu busco, por exemplo, os critérios de Irmã Dorothy. Sabe, quando mataram a Irmã Dorothy, antes de matarem, perguntaram assim, a senhora está armada? Ela puxou uma Bíblia e disse, essa é a minha única arma. E minha irmã falou, Bernardo, no dia que mataram a Irmã Dorothy, estava marcado na Bíblia dela as bem-aventuranças. Olha aí, ó, um bom critério de julgamento, as bem-aventuranças. Julgue pelas bem-aventuranças. Julgue por Mateus 10. Se eu não me engano, 31 a 46. Eu tive fome, me destes de comer, eu tive sede, me destes de beber. Eu estava nu, me vestistes, eu era forasteiro e me acolhistes. Eu estava doente, preso, e viestes me visitar. Está ótimo, julga por isso. Esse é o seu caminho. Julga pelo ato dos apóstolos. Vendiam os bens e davam a cada um conforme a sua necessidade. Não julga por critérios de A, de B ou de C, julga pelo Evangelho, julga pelo ato dos apóstolos, julga pelas cartas, julga por Isaías. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Protege o órfão e julga a causa da viúva. Corrige o opressor e liberta os cativos. E depois, age. Haja com amor, com carinho, com misericórdia, mas promova a justiça. Bernardo, mas e o valor do reino, a pérola preciosa, o tesouro escondido? Buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Sabe, a gente tem que parar de achar que Jesus estava falando de riqueza material. De riqueza espiritual, Jesus não estava falando de riqueza. Jesus estava falando de sabedoria para entender os problemas do mundo e se comprometer a vencê-los. Jesus estava falando do discernimento para você entender o que é bom, o que é mal e como agir para superar o que é o mal e promover o bem comum. Jesus não fala do bem individual. Jesus não fala da sua saúde, da sua riqueza, da sua glória, da sua fama, da sua salvação. Ele fala da nossa salvação, da nossa saúde, da nossa
bem-estar, ele em momento algum nos ensina uma fé individualista. Pelo contrário, uma fé comunitária. É por isso que ele fala que o reino dos céus é uma rede lançada que pega todos os peixes, porque o reino dos céus não faz diferença. O reino dos céus não é um lugar que é para os especiais, os lindos, maravilhosos e perfumados. O reino dos céus pega todos os peixes. O que foi? Ah, meu Deus do céu, o Guinho Inquisidor e o Zezinho Tradicionalista, os dois estão gritando aqui. E os pecadores? Quem é pecador não vai. Esqueçam isso. Não cabe a nós julgar. Isso é uma deturpação da parábola. Seja dessa como a do joio e do trigo que nós vimos domingo passado. Não somos nós que julgamos, é Deus. A ele cabe o julgamento. A nós cabe a sabedoria, o discernimento e a ação. A sabedoria existe, sim, para reconhecer as oportunidades de fazer o bem, proteger a vida, promover a dignidade, acolher os oprimidos, os excluídos e os marginalizados, restaurar o equilíbrio com a Mãe Terra e caminhar decisivamente até a Terra sem mares. É necessário discernimento para entender o melhor caminho, a forma como nós vamos chegar lá e qual é a ação que nós vamos tomar. Nunca violenta, nunca agressiva, nunca com as cores do ódio, mas sempre firme. Sempre firme. Porque nós sabemos em quem depositamos a nossa esperança. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. São 19h57. Eu espero que tenha valido a pena. Se você gostou, faz um like, distribui e tal. Mas prestem atenção. Eu peço a vocês. Acompanhem. Mas não me sigam. Eu não sou pessoa para ser seguida. Sigam Jesus. Sejam fiéis, seguidoras e seguidores de Jesus. Bernardo é um que caminha com vocês, tá? Fátima, gratidão, diácono Bernardo, sábia reflexão. E Fátima diz amém. Obrigado, Fátima. A Fátima estava agora há pouco comigo ali na capela de Nossa Senhora Aparecida, né? E ela pode dizer para vocês, a reflexão foi diferente. E eu vou fazer amanhã na capela de Santo Antônio. E a reflexão vai ser diferente. E sabe, pessoal, eu sempre faço isso. Mas é de propósito e não é de propósito. Por quê? É de propósito. Aprendo muito com você. Obrigado, Fátima. Foi diferente, ela está dizendo, tá vendo? Ó. Por que é de propósito? Porque eu faço questão de falar para a comunidade que está me ouvindo. Quem me ouve pelo Instagram é diferente da capela de Nossa Senhora Aparecida, da capela de Santa Luzia, da capela de Santo Antônio. Aliás, as capelas são diferentes. Se eu falar na igreja matriz, é diferente. Se eu falar para a comunidade, quando eu saio com a missão Amor e a Cura, se for numa comunidade carente, é uma fala. Se for num presídio, é outra fala. Se eu estiver saindo e preparando um momento para distribuir comida para os miseráveis, é outra fala. Cada comunidade precisa de uma mensagem, de uma fala, de um negócio. Então, precisa ser diferente. Mas eu não planejo. Eu tenho uma ideia geral. Se vocês olharem a chamada dessa live, vocês vão ver que ela tem uma reflexão. Ela é parecida, mas não é igual. Porque quem lê a minha homilia também é uma comunidade diferente. E a gente tem que entender que a palavra de Deus é isso.
ela é viva na história e ela age em cada momento. Eu vou ter que terminar agora, porque acabou de aparecer aqui o alerta que eu só tenho 20% de bateria, tá? Então, pessoal, Deus os abençoe e vos guarde. Segunda-feira tem live. Até lá. Beijos e bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, pessoal.